Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 6 de março de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas sendas. Lucas 3, 4. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: desenvolver a piedade. Estender a mão socorrendo os irmãos do caminho. Sugestão para a sua prece diária. Prece para desenvolver o sentimento de piedade. Amado Mestre Jesus, nós queremos, neste momento, rogar a Ti que nos ajude a desenvolver no nosso coração, na nossa mente, o sentimento de compaixão, o sentimento de piedade, para com todos aqueles que estão ao nosso redor. Pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por todos aqueles que vamos ver no dia de hoje. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é dia do tratamento espiritual. Então, se você está fazendo o tratamento, se prepare para hoje, desde agora cedo. Procure evitar contendas, discussões, desenvolver a paciência, a tolerância, a bondade, evitar comidas pesadas, carne, bebida alcoólica. Se você fuma, evitar o cigarro, o uso de drogas. E vamos, o máximo que nós pudermos, fazer prece, estar em sintonia com os benfeitores, com os nossos anjos de guarda, que estão ao nosso amparo, auxiliando-nos no nosso caminho do dia a dia. Hoje, às 8 horas da noite, nós estaremos em nossa casa espírita para o tratamento espiritual. Sempre pedimos aos amigos para chegar mais cedo, porque 7:55, o portão da nossa casa espírita é fechado. E os amigos que também entram pela plataforma Zoom, a gente pede para entrar um pouquinho mais cedo, porque depois que já começar a palestra, fica ruim, porque a gente não tem outras pessoas que nos auxiliem na entrada das pessoas, tá bom? Meus amigos, o curso Conheça o Espiritismo está aí a todo vapor. Se você quer conhecer, ainda dá tempo. No próximo sábado, você se ingressar no nosso curso Conheça o Espiritismo. Nós vamos estudar sobre Jesus. Venha fazer parte desse grupo. Meus amigos, a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Lucas. Estamos já caminhando para a parte final desse livro, então vamos lá. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Lucas, capítulo 24, versículo 16. O amigo oculto. Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam, amargurados, os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia.
A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino, sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, sentindo-se fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús todos os dias. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara enquanto não os contempla, seguros e livres na hospedaria da confiança. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 95. Meus amigos, como eu disse essa semana, o Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho de Lucas, ele foca outro ponto da crucificação e da ressurreição de Jesus. Toda essa parte da crucificação e ressurreição do Cristo, ele comentou na obra de Mateus. E aqui ele está focando outro lado. Então, traz para nós essa reflexão de Jesus que caminha ao lado dos discípulos que estão voltando para Emaús. Emaús é uma cidadezinha, era um vilarejo que ficava mais ou menos em torno aí de, no máximo, 15 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam angustiados, tristes, devido aos últimos acontecimentos. Porém, um homem desconhecido, aparentando aí todo maltrapilho, começa a segui-los e a falar do reino de Deus, numa profundidade tão grande que eles sentiam-se comovidos com aqueles ensinamentos. Então, quantas vezes nós também ficamos emocionados ao ouvir falar de Jesus, como Emmanuel coloca aqui, ficamos somente no caminho de Emaús.
E a gente não consegue reconhecer Jesus no outro. Temos muitas dificuldades de ver que num andarilho, ver que naquela pessoa que está com fome, na pessoa que está doente, na pessoa que está acamada, na pessoa que está andando numa cadeira de roda, na pessoa que está da maneira mais difícil ao nosso lado, até do usuário de drogas. A gente, ao olhar de maneira diferente, vamos perceber Jesus naqueles olhares tristes ali. E a gente esquece, porque se comove, mas não tem ação. Não passa para a nossa movimentação de mudança, de reconhecimento. E aí, interessante que Jesus, como a gente já viu no Evangelho, no final, ao partir o pão, eles perceberam que ali se encontrava Jesus. Então, a nossa tarefa de partir o pão, ou seja, de viver a prática da caridade, de viver o amor, de viver a compaixão, é nesses atos que nós vamos ver Jesus. Fora disso, não veremos Jesus. Vai ser muito difícil, porque Jesus, todas as vezes que ele ia para os templos da época, para as sinagogas, ele era expulso. E quem queria encontrá-lo só encontraria entre os pescadores, entre os pecadores, entre as pessoas de má vida, como eles diziam. Então, é nesses ambientes que nós vamos encontrar Jesus. Fora disso, muito difícil. Então, precisamos mudar nosso conceito referente a Jesus. Há muitas pessoas que estão em situações miseráveis de sofrimento, mesmo sendo ricas, tendo tudo, mas elas sofrem muito. E é preciso, aqueles que têm mais condições, se sofrem, visitar uma favela, visitar ambientes onde as pessoas estão passando fome. Aí vai perceber o que é dor, o que é sofrimento. E a partir do momento que nós optarmos por fazermos a caridade, o nosso problema será menor do que o problema daquelas pessoas que visitamos. Não basta fazer caridade só no final do ano, na época do Natal. Podemos, se tivermos condição material, fazer caridade todos os momentos que tivermos condições. Mas a caridade não é só a caridade da matéria. Podemos desenvolver a caridade de ouvir. Quantas pessoas querem falar, querem ser ouvidas, e a gente não desenvolve essa prática de caridade do ouvir. E ficamos interrompendo as pessoas quando elas estão falando, tentando adivinhar o que elas querem falar. É muito ruim. Então, que a gente possa desenvolver a sensibilidade, sendo esse amigo oculto, como Jesus foi em relação aos discípulos de Emaús. Meus amigos, vamos caminhando agora para a prece. Queremos agradecer aí, nos últimos dias nós tivemos mais de 60 pessoas curtindo o nosso YouTube, curtindo nosso Instagram, nosso Facebook, curtindo o TikTok. Nós temos um TikTok, né, da Casa Espírita. Então, queremos agradecer a todos que compartilham conosco. Então, vamos divulgar o Evangelho de Jesus. Oremos, meus amigos. Bondoso Jesus, nosso amado Mestre, nosso guia, nosso modelo. Nós queremos, nesse momento, rogar a Ti pela paz. Que consigamos desenvolver a paz íntima, a paz no ambiente da nossa família,
no ambiente do trabalho, a paz em nosso país, a paz no mundo, na terra. E que os políticos, governantes que estão envoltos em guerras possam ser conduzidos às paragens celestes para um diálogo fraterno com o Mestre amado, chamando-os à realidade, chamando-os à atenção, para não levar tanta dor e sofrimento a tantos irmãos. Amado Mestre Jesus, fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.